Olá pessoal, aqui é Luiz André Nepomuceno, eu sou professor universitário, escritor. Estou aqui na casa do Lívio Soares, invadindo o estúdio pessoal dele, as suas redes sociais, o seu canal do YouTube, tudo mais, para a gente fazer uma entrevista a respeito do seu mais recente livro, Amor de Palavra, que será lançado na sexta-feira, dia 10 de março. É isso? É isso. Tudo bem, Lívio? Opa, beleza, tudo bem, e valeu pela invasão. É um prazer desde já, eu não sei o que virá pela frente, eu não sei que tipo de pergunta virá, mas independentemente disso, obrigadão pela presença aqui no meu ultra estúdio moderníssimo e tudo mais, valeu demais. Legal, Lívia, é um prazer invadir sua casa, para a gente falar de literatura e outras coisas. Bom, eu queria começar justamente pelo seu livro mesmo, O Amor de Palavra. Apesar de ser a mais recente publicação, eu não sei se é a mais recente produção. Me fala disso, são poemas atuais, são poemas recentes, você teve um critério de escolha, como é que você selecionou esse material ao longo do tempo? Houve um critério de escolha que foi a temática. Antes de eu falar da temática, com relação a tempo, se são textos recentes ou se não são textos antigos, praticamente já escritos há 10 anos, ou em torno de 10 anos para cá, 8 anos, enfim. Dizendo de outro modo, eles foram escritos a partir de 2007. Então, quando eu digo a partir, porque eu tenho a impressão de que até 2011, de repente, não me lembro agora muito bem, eu ainda estava escrevendo os poemas que estão neste livro. Então, eles foram escritos, eles tinham uma temática em comum e uma abordagem em comum, que no caso a temática era o amor, ok, e a abordagem era o amor de um modo mais, um amor feito, um amor concreto, um amor realizado. Então, isso era a intenção já desde 2007, quando os poemas começaram a ser escritos. Aí, quando eu percebi que já havia um número o bastante para formar um livro, aí sim houve uma edição, no sentido de eu descartei praticamente, ou talvez até mais, 1/3 dos poemas. Então o livro saiu, salvo engano, com 101 poemas. Então provavelmente aí numa versão original ou numa primeira versão devia haver em torno de 150, 160 poemas talvez. Então foi nesse sentido, assim, com relação à feitura do livro. Todos inéditos ou alguma coisa já tinha saído em redes sociais, etc? Já haviam saído, tanto no meu blog, e eu havia também criado um blog só para eles. O blog, curiosamente, levava, ou sintomaticamente, levava o título do livro, que é Amor de Palavra. Era um blog, mas um blog que a rigor eu nem divulgava. Assim, havia o link para esse blog no meu blog, que eu atualizo praticamente todos os dias, mas eu não divulgava tanto esses poemas assim. Mas, enfim, eles já estavam num blog, né, antes mesmo de saírem em formato de livro. Legal. Eu vou me valer, Lívio, de um texto que será lido. Portanto, é um texto inédito e eu vou me valer de ter tido o privilégio de ler antes que esse texto fosse exteriorizado, né, publicado, que é um discurso que você deve proferir lá no dia do lançamento do seu livro. Aliás, você publicou uma parte pequenininha dele nas suas redes sociais, em que você fala muito sobre as relações entre o escritor e o leitor, essas fronteiras entre aquele que oferta a literatura e aquele que recebe e tudo mais. E numa outra parte, essa sim inédita, você menciona muito sobre como a literatura é representativa do autor. Quer dizer, não que eu queira fazer uma aproximação excessiva entre biografia e arte, entre arte e biografia, porque isso é sempre muito problemático, mas, de toda forma, uma aproximação entre a vida e a obra, né? Então, eu pensaria da seguinte forma, em que sentido o Amor de Palavra te representa? Uau, é uma pergunta ótima e eu diria que em todo sentido. Aí, independentemente de se fazer uma aproximação, conforme o que você disse, entre a biografia e o trabalho da pessoa. Mas ele me representa, a começar pelo que eu penso do amor. No sentido de um amor mais terreno. Eu não sei nem se o termo ideal seria terreno, porque eu não tenho uma visão, ou pelo menos não tenho só uma visão
pobre dessa palavra. Eu entendo que essa palavra possa ser vista, no meu jeito de encarar, de modo positivo. Porque quando eu digo terreno, eu não estou me opondo a possíveis questões transcendentais ou algo que o valha. Não é uma questão de duvidar do que é transcendente, mas valorizar o que é terreno. E é uma crença que em mim está muito arraigada. Eu não imagino chegando a algo transcendental, seja lá o que for, sem passar por esse caminho terreno. Esse caminho concreto, palpável, esse caminho feito de corpo, de pele e de tudo que a gente tem de mais literalmente material. Então é assim que eu concebo, não só o amor, eu concebo tudo. Tudo, assim, eu não consigo me livrar, eu não consigo não pensar no terreno como uma suposta ponte, se é que há algo transcendental. Mas se há, ou se houver, a gente só chega lá passando por esse caminho aqui. E mais, pela valorização desse caminho. No sentido de que eu vejo de uma forma muito bonita, ainda que uma beleza precária, uma beleza limitada, uma beleza fugidia, uma beleza que passa rápido, seja ela qual for, por mais que você estenda isso daí, porque a vida de uma pessoa diante do todo é nada, né? É um átimo. Mas ainda assim, é uma beleza que por fim eu valorizo. É uma beleza com a qual eu me emociono. Então eu vejo o amor de palavra como fruto, embora sejam poemas de amor, eu vejo como fruto de um modo meu de pensar muito presente na minha vida durante o tempo todo. Então, aí nesse sentido o livro me satisfaz. Nem tanto pelo modo como ele foi escrito, essas são outras questões, mas pelo menos, creio eu deixei bem claro esse meu modo de ver a vida como uma coisa aqui literalmente material. Então eu acho que o mais forte, ou o que há de mais forte no livro sobre mim, é essa crença. O eu lírico que está ali, que expressa isso, sou eu, nesse sentido. Assim, eu não estou, no bom sentido da expressão, fazendo um papel ali. Porque eu poderia fazer, não há nenhum problema nisso, não tem nada de errado nisso, né? A poesia comporta muito bem isso daí. O eu lírico, tudo bem. Mas não, eu realmente creio nesse aspecto terreno, material, palpável e, por fim, no corpo. O Drummond tem uma expressão muito feliz, curiosamente, eu acho que é uma crônica sobre futebol. Não tem nada a ver com a temática do amor de palavra, né? Mas é uma crônica sobre o futebol em que ele fala das possibilidades do corpo. Eu nunca me esqueci dessa expressão, possibilidades do corpo. Então a crônica acaba funcionando como uma ode ao corpo. E o cara lá, quando ele está jogando futebol, ele está fazendo um dos ápices, um dos auges do corpo. E eu vejo o sexo também como um desses auges. Então, assim, é um livro de profunda valorização do corpo. Mas aí eu volto ao que eu disse anteriormente. É valorizar mesmo o que a gente tem de material, palpável, pele, por aí. Não te preocupa, de forma alguma, que isso não é um problema. Não, no meu modo de ver é uma solução até. Não sei se, talvez eu tenha usado uma palavra muito forte, uma solução, mas enfim, não me incomoda de modo algum. Não me incomoda e, assim, nesse sentido, repito, eu estou satisfeito com o livro. Não, de toda forma, o mais transcendental dos poetas do Ocidente, aí, que é Platão, ele concebia a beleza pensando inicialmente na beleza do corpo, né? Para se imaginar a beleza do espírito, né? O ponto de partida era aquilo ali, né? Mas, de toda forma, você antecipa uma questão que estava me ocorrendo aqui, à medida que eu li seu livro e estava pensando sobre outros textos seus e tal. O próprio título, Amor de Palavra, é um título que nos remete a uma ideia de ternura. Mas não que a ternura esteja ausente dos poemas. O apelo é mais erótico, né? Ele tem um conteúdo fortemente erótico que perpassa por uma imensa maioria dos poemas ali, né? Essas duas vertentes, de um lado a ternura, aquela ternura de Manuel Bandeira, aquela espiritualidade toda que se contém no amor, de outro lado o apelo mais erótico, que você está definindo agora como um cerne da sua poesia e tal. Esses dois paradigmas, essas duas vertentes, elas se contradizem, elas se complementam? Como é que elas dialogam, vamos dizer assim? Bom, eu tentei fazer com que elas se complementassem, com que elas dialogassem, até porque, aí falando
estritamente como Lívio, né? Não o eu lírico que está ali, embora aquele eu lírico tenha sim muito de mim, eu entendo que no mundo, vamos lá, real ou fora do mundo da literatura, uma coisa não impede a outra. E é algo que eu busco. Eu não vejo esse... Ainda que se defina, vá lá, como opostos, a questão de um lado a ternura, algo transcendental, carinhoso, ok? Eu acho que isso não impede uma pegada mais forte. Literalmente é uma pegada mais forte. E há momentos para os dois, e mais, há momentos em que se misturam. Pelo menos no modo como eu vejo o amor e né, para eu me manter no tom do amor de palavra, o amor feito, o amor concreto, o amor carnal, o amor aqui, o amor agora. Eu vejo que uma coisa não impede a outra. Elas se complementam. Talvez aí, para usar uma imagem, né, poder mais já usada e tudo mais, talvez dois lados de uma só moeda. Eu vejo assim. Com isso eu não quero dizer que o amor estaria imperfeito ou menos perfeito caso um fale mais ou fale menos do que o outro, ou esteja mais presente ou menos presente do que o outro. Mas eu vejo o amor como uma mistura disso tudo. Porque assim, se ele for só a questão da pegada, do sexo, de algo mais selvagem, de algo mais urgente, me parece que estaria faltando algo aí. Mas em contrapartida também, se ficasse apenas no campo da ternura, acho que há momentos em que algo mais animalesco é pedido. Agora, contudo, você comentou agora um pouquinho do título, né, do amor de palavra, embora haja uma ternura sugerida no título, de fato, o plano que está mais presente no livro, você até comentou agora um pouquinho, não que não haja, né, essa ternura, mas de fato... ausente ela não está, porque eu considero que ela esteja presente num texto ou no outro, mas no todo são textos com maior pegada, que deram mais vazão ou mais voz a um lado mais selvagem do amor. É mais ou menos assim que eu diria. Não, você dizendo essas coisas todas, a gente pensa até... Aliás, isso foi conversado anteriormente, a gente falava sobre isso. A gente pensa até em toda uma tradição da poesia lírica, especialmente de língua portuguesa, eu diria, quer dizer, ainda que isso esteja na lírica ocidental de uma forma geral, mas porque a nossa tradição é uma lírica portuguesa, né, o que chegou para nós. Desde a Idade Média, desde Cantigas, vem Camões, vem Barroco, vem tudo, vem os clássicos e tal, vem Romantismo especialmente. Sempre um apelo muito forte a um amor... ao amor platônico, ao amor do distanciamento, né? A saudade, que sempre foi um tema muito recorrente da lírica portuguesa, e aquilo que você está, de uma forma meio jocosa, assim, chamando de pegada, né? Isso praticamente esteve ausente da lírica, né? A não ser nos casos mais recentes ou nos casos clássicos, na poesia que se destinou à pornografia mesmo, né? A poesia erótica, pornográfica, via Boccaccio, via Aretino, o Gregório, né? Que são vários poetas que têm esse apelo, assim. Isso pairou na sua consciência, eu não vou dizer essa oposição, mas essa construção que fere, no bom sentido, talvez, uma tradição. Pensou nisso? Mas nem um pouquinho, nem um momento. Assim, eu tinha o plano, conforme o que eu disse, de fazer de compor poemas, né, que tivessem essa questão da expressão carnal do amor forte. Ok, isso de fato, vamos lá, era um projeto. Sim, são poemas em que a expressão carnal do amor fique evidente, forte, e tentar, na medida do possível, fazer poesia com isso. Ok, isso era a intenção. Agora, daí a negar uma suposta tradição lírica de língua portuguesa, jamais. Isso em nenhum momento me ocorreu. Assim, vai muito além nesse sentido do que eu havia planejado para o livro, né? É curioso, assim, abrindo um parêntese, é por isso que, assim, muita gente... Isso não é raro, inclusive, entre escritores. Uma certa birra, um certo ranço, e até um certo desdém com relação à crítica literária, de vez em quando não sem razão, porque há críticos que de fato pesam na bola. Agora, em contrapartida, eu acho que o papel da crítica é importante nessas horas, né? Para apontar seja o que for.
né, seja vá lá, entre aspas, um defeito, ou algo até mesmo que o autor de fato não tinha se dado conta, né? Então, nesse sentido, assim, o livro ficou maior, eu penso, então, né, do que eu havia pensado. Mas conscientemente não pensei em nada disso, não há um mérito meu, não. A intenção era mais modesta, bem mais modesta. Era assim, é um livro em que o amor seja realizado. Porque, tudo bem, de fato, eu não queria aquela coisa do amor platônico, transcendental, distante, imaginado, concebido, mas não realizado. Ok, se era claro que eu não queria texto ou não queria poemas com esse viés, mas jamais negar aí uma tradição de lírica portuguesa. Legal, você apontou essas contradições sobre a crítica, né? Sobre o papel do crítico de apontar possíveis entendimentos da obra, né? Isso é legal de se dizer, porque a crítica é sempre muito mal vista mesmo. Sempre é um ranço, sempre é uma discussão, eventualmente com toda a razão mesmo, como você estava dizendo, alguns críticos, eles são injustos, eles são desonestos, às vezes, nas suas observações e tudo mais. Enfim, é legal que se coloque isso também. É preciso apontar algum lado interessante, porque ela dá nortes, né? Ela dá direcionamentos até para o entendimento de um público mais amplo e tudo mais, né? E você me conhece, você sabe muito bem que eu menciono com muita frequência o Garcia Marques. Ele comentou uma coisa numa entrevista muito curiosa. Ele disse que depois dos 100 anos de solidão, que no fim das contas é o livro que o consagrou, né? Na pior das hipóteses, haveria 2, que talvez o outro, o Amor nos Tempos do Cólera. Mas, enfim, quando se fala dele, é quase ou praticamente impossível, né, não se falar ou desvinculá-lo dos 100 anos de solidão. Ele disse uma coisa numa entrevista muito curiosa. Alguém, não vou me lembrar quem, enfim, era um crítico, perguntou para ele e mencionou para ele o papel das mulheres no livro 100 anos de solidão. Ou talvez até num livro anterior, agora nem me lembro. Mas, enfim, o que ficou nisso para ele? É que ele passou a tomar um certo cuidado, a partir disso que um crítico apontou, ao criar personagens femininas. Então, veja bem, é um cuidado que ele não tinha. O crítico disse, fez algumas observações sobre as personagens femininas, é isso mesmo. Então, quer dizer, a partir de um apontamento de um crítico, ou a partir de um apontamento crítico, aquilo ficou, e a partir dele reviu o modo como ele compunha personagens femininas. Então, a crítica tem um espaço, sim. E, por fim, e eu também sempre comento isso, eu não vejo hierarquia de gêneros. Diga assim, de repente, tudo bem, o escritor ele pode muito bem ser crítico, até porque uma coisa não impede a outra. Ok. Mas ainda que o cara viva estritamente de fazer crítica, eu não acho que ela seja, por exemplo, um gênero menor do que a literatura. Ou a crítica, ou um ensaio, o próprio texto acadêmico, eu sempre digo isso. Eu não vejo essa hierarquia, até porque, independentemente do gênero, seja o gênero acadêmico, crítico, voltado para análise e, por fim, o gênero literário, ambos podem ser brilhantes. Eu vejo assim. Então, a gente tem mostras disso, né, de que o texto crítico, a crítica literária, ela pode ser brilhante. Não, legal. Acho que ficou claro, né, essa relação entre mundo espiritual, mundo carnal, enfim, como é que isso funciona no livro, né? Agora, uma leitura do Amor de Palavra sugere um autor menos bem-humorado do que nos demais livros, tá? Então, pensando, por exemplo, no Algo de Sempre, que é um livro que circula, ou que faz circular muito da brincadeira, muito do bom humor, daquilo que em outras conversas a gente já definiu como os ingleses dizem, né, como wit, aquela palavrinha sarcástica, o refinamento do pensamento, a ironia, a brincadeira, o gracejo, tudo isso ao mesmo tempo e tal. O trocadilho que caracteriza o seu penúltimo livro, né? É um livro inteiro de trocadilhos, de brincadeira com a palavra e tal. E de repente a gente lê o Amor de Palavra e se pergunta, cadê o Lívio? Não que isso esteja totalmente ausente, tá lá, mas em muito menos quantidade. Né? Assim, não é o apelo do livro, né? Pelo menos não me ocorreu isso.
E aí, cadê o Lívio, né? Assim, é menos importante? Como é que você vê isso, Lívio? Uau, não tenho a menor ideia de como começar a responder, mas vamos lá. Primeiro porque, assim, com relação ao gracejo, à piada, ao trocadilho, que de fato havia nos outros livros, talvez um pouco menos do que no Algo de Sempre, eu acho que até no primeiro Leve Poesia tem muito disso aí, dessa brincadeira, desse gracejo, embora no Algo de Sempre e no Dislexias está muito mais presente, né? O Dislexias é isso, praticamente, né? Não há um enredo, não há uma temática ou temáticas, é um livro feito unicamente em nome da brincadeira com a palavra e tudo mais. É outra coisa na qual não pensei no momento em que eu escrevi Amor de Palavra. Agora, o que eu vou te responder, eu estou pensando agora. Então, assim, eu vou improvisar uma resposta aqui que pode soar muito precária. Talvez a temática não tenha me permitido, não que o amor não permita brincadeira, mas foi algo que não me ocorreu enquanto eu escrevia. Conforme você disse, aqui ou ali há um toque de humor, assim, pelo menos do modo como eu entendo o humor. Então eu acho que há sim, mas não é a tônica do livro mesmo, não. Agora, por que não é? Ou por que esse lado liviano, né, está ausente? Aí eu não faço a menor ideia. Talvez é porque, veja bem, outra coisa que me ocorreu agora. Seria uma espécie de um respeito com relação à temática amorosa? Eu também não vejo assim. Eu não vejo. Porque não é medo, entre aspas, da temática amorosa, não é um respeito. Até porque, por mais paradoxal que possa soar, eu desrespeito a temática no melhor sentido do termo. Até porque se essa materialização que eu faço do amor, né, ela podia ser encarada como, entre aspas, desrespeito, para me valer da sua palavra, e quanto à tradição, né, lírica que a gente recebeu da língua portuguesa. Então, assim, é algo que não me ocorreu. Assim, o gracejo, a graça, o humor, é uma boa observação. Não sei por que isso não me ocorreu. Não é por medo de lidar com isso, não é por achar que o amor não comporte isso, ou que a temática amorosa não comporte isso. Acho que a convivência do dia a dia mostra exatamente o contrário, né? Ele permite isso muito bem. Muito. Ele permite. Erotismo. Exatamente. Então, de fato, eu não sei. Não tem uma resposta aí. É algo que é outra coisa que também não me ocorreu. A primeira foi a questão da tradição e lírica portuguesa, que eu estaria supostamente negando. Isso não me passou pela cabeça em nenhum momento. Eu estou achando curioso. Eu estou achando que você está vendo coisas no meu livro. Não que seja ruim, eu acho que ele é mais modesto do que o que você está supondo. Ele é mais simples do que o que você está supondo. Não, mas quem tem que dizer isso aí nunca é o autor. É a crítica. Mas você falando sobre essa relação entre erotismo e possível gracejo, né? A gente mencionou Boccaccio agora há pouco, Aretino e tal, essa tradição da poesia erótica, às vezes, ela é infame mesmo, né? Ela faz um gracejo de tal forma que o poema erótico se torna engraçado ao mesmo tempo. Mas, enfim, de toda forma, não foi por aí o seu percurso, né? Não foi por aí o seu caminho. Eu nem pensei nisso, assim, não foi... É porque não houve esse projeto, sei lá. Se bem que com relação aos demais livros, eu acho que é a temática. Eu acho que no fundo é a temática. Porque nos demais livros eu também eu não pensei assim, eu quero fazer um livro de gracejos. Não, eles iam ocorrendo e tal. É porque assim, eu sempre gostei muito de trocadilho. E se independentemente de eu escrever ou não, no meu dia a dia, né, enquanto converso com as pessoas, com frequência trocadilhos me ocorrem. A maioria infames, inúteis, ridículos, mas faz parte da farra e tudo mais. O dito espirituoso. Exato. O xiste, o dito espirituoso, o wit, né, para resgatar a palavrinha lá que os ingleses, né, de que os ingleses gostam. Eu, de fato, tenho um certo fascínio por isso, sabe? É algo que sempre me atraiu, sempre. Eu gosto muito de escritores que fazem isso, essa brincadeira, o trocadilho, a duplicidade de sentido, enfim, né? Isso faz parte mesmo do meu universo, do meu, quadro mental. Foi a expressão que me ocorreu aqui agora, horrorosa por sinal, mas isso é muito forte em mim. Mas, de fato, está praticamente ausente. É aqui e ali, né, no Amor de Palavra. Legal, gostei. É aqui e ali. Beleza. Bom, mudando um pouco de assunto,
por uma outra vertente agora, um outro livro talvez. Mas eu quero começar lembrando uma edição recente que saiu agora, deve sair agora pela Companhia das Letras. É um trabalho da Adriana Calcanhoto, que é letrista, que é poeta, que é excepcional, gosto muito do trabalho dela. Ela fez uma antologia de poetas contemporâneos, os mais expressivos no Brasil hoje e tal. E numa entrevista que ela concedeu à Folha de São Paulo, ela diz que, curiosamente, apesar do momento turbulento do país, do ponto de vista político, econômico, muito pouco se falava de política, especialmente política partidária, menos ainda, na poesia contemporânea, quer dizer, nos últimos livros de poesia que têm sido publicados no Brasil hoje. E, pelo menos até onde eu vejo, sobretudo nos seus livros publicados, também é uma temática, de certa forma, ausente. Ela não está ausente no seu pensamento, porque a gente acompanha as suas redes sociais, você menciona fala muito sobre isso. Sim. Mas ela tem uma saída curiosa, Adriana Calcanhoto, ela tem uma saída curiosa no sentido de dizer, olha, esses poetas eles não estão mencionando explicitamente o contexto político, o cenário político do Brasil, mas, ao mesmo tempo, diante de tudo isso que nós estamos vendo, diante de tanta banalização, fazer poesia já é um ato político. Para você também, fazer poesia, escrever poesia, publicar poesia hoje, é um ato político? Eu vejo como um ato político. Essa pergunta é muito curiosa, porque conforme você mencionou, eu me posiciono politicamente, eu nunca neguei isso, pelo contrário, todo mundo sabe o que eu penso politicamente, todo mundo sabe que eu sou de esquerda, eu nunca neguei isso, eu publico sobre isso, né? Geralmente são pequenos apontamentos, pequenos textos, nos quais eu deixo isso muito claro. Mas eu não descarto no futuro, isso de fato é um projeto meu, dar, ou pelo menos tentar, dar um tratamento literário para isso. Porque até então, sempre que eu abordo essa questão, não é pelo viés, seja da poesia, seja da ficção. Não é. São, chame de apontamentos ou mini ensaios, enfim, eu não estou muito preocupado em dar um nome, nem para aquilo que eu escrevo quando é o pensamento político. Isso realmente, não, com relação a dar um nome, isso é o de menos. Agora, eu acredito que a poesia tenha essa capacidade, pode ser que eu não tenha. Aí são coisas diferentes, é um projeto que eu tenho de abordar, sim, a questão política ou questões políticas na literatura. A minha ideia é que seja na poesia, porque é o gênero com o qual eu lido. Com relação à sua pergunta se o ato de publicar em si, independentemente da temática, né, seja um ato político, eu concordo demais. Eu costumo falar que eu não me sinto muito confortável em falar aquilo que eu acho que não é preciso dizer. O óbvio, tudo bem, tem hora que eu acho que ele tem de ser dito, mas nem sempre. Então, veja bem, é muito curioso a Adriana Calcanhoto ter dito isso. Eu não sabia que ela havia dito que o ato de publicar em si já é um ato político, né? Ela diz poesia. O ato de publicar poesia já seria um ato político. Cara, numa boa, eu acho que é o ato de lidar com a literatura. Eu alargaria um pouquinho aí, não é só a poesia. Está cheio de contista por isso, cheio de romancista, né? Vamos lá, eu acho que é um ato de rebeldia, o que acaba, né, como é que eu diria, desembocando no que ela diz, né, que eu vejo a rebeldia como um ato político. Sabe, porque esse mundo tão feio, tão politicamente feio, tão desumano, tão mal educado, tão sem leitura, de pessoas tão rudes, violentas, para ficar num caso de hoje, aqui perto de casa, na esquina aqui de baixo, mataram um cara, parece que deram 8 tiros no cara, pelo menos era o papo que estava rolando aqui na vizinhança. Confesso, a gente está gravando essa entrevista numa noite de quarta-feira. Então, assim, não sei, não acompanhei detalhes depois. Ok, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: no mundo pleno de violência, no mundo pleno de maldade, de uma miríade, de um universo de coisas ruins, porra, tem ninguém preocupado em publicar livro de poesia em meio a tudo isso. Agora,
O que eu não digo, mas de repente isso pode ocorrer para as pessoas, não seria uma certa ingenuidade? Uma ingenuidade? Não seria, no meu caso, aí eu não estou me dizendo, não estou querendo dizer que eu sou, uau, como eu sou genial, brilhante, nada disso. No meu caso, isso não é ingênuo. Aí eu digo unicamente por mim, é uma rebeldia. Consciente. É consciente, e te digo mais, eu sempre digo isso para as pessoas. É um projeto consciente. Se vai dar alguma coisa, eu não sei, mas eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Entendeu? Numa boa, não estou mesmo. O meu recado foi dado, sabe? Ele foi dado por intermédio da poesia. Se querem um recado político, tá aí público. Eu publico isso no Facebook, tá tudo lá no meu blog. Eu nunca apago nada. Eu posso até me arrepender do modo como eu escrevi, mas eu não arrependo da ideia que eu tive. Pelo menos até hoje eu não me arrependi, sabe? Sempre deixei isso tudo muito claro e tudo mais. Então eu vejo a poesia hoje nesse mundo aí, né, tão sujo, tão conspurcado, tão violento, tão incerto. É uma coisa que tem me incomodado muito, sabe? Essa incerteza com relação ao que virá amanhã, e nesse amanhã eu estou sendo literal. Eu vejo sim, não, é poesia sim, meu amigo, mas é consciente e não é ingênuo. Assim, eu procuro me informar, eu tenho um certo interesse em política muito grande, sempre tive, isso não é de agora, isso é uma coisa muito antiga. Eu leio periódicos, sabe, que acompanho diariamente mesmo, eu me informo, eu tenho leituras quanto a isso, e se isso ainda não foi parar na literatura, não é porque eu considere que a literatura não seja o espaço disso. É sim, mas eu concordo, publicar hoje poesia, enfim, lidar com a literatura, a ficção, a poesia, é sim, eu acho que é um ato de coragem, eu acho que é um ato de rebeldia, sabe? E o fato de a política não estar nitidamente presente, isso não significa estar alheio ao que esteja acontecendo politicamente. E te digo mais, é minha intenção, não sei se eu vou conseguir fazer isso algum dia, esses pequenos ensaios ou esses apontamentos políticos que eu tenho escrito ao longo do tempo, eu não descarto publicá-los. Só que, obviamente, não vai ser um livro de ficção, não é um livro de poesia. É um livro de apontamentos políticos. São meros apontamentos políticos e tal. E, por fim, prometo terminar a resposta para essa pergunta, eu tomo um certo cuidado porque a poesia política e ou panfletária, às vezes ela pode ser chata. A verdade é essa. Eu sempre comento com as pessoas que, por exemplo, eu gosto muito do Neruda, você sabe disso, eu sou leitor de Neruda, e olha que coisa curiosa, eu concordo com quando eu digo concordo ideologicamente, com boa parte da poesia política do Neruda. Eu não concordo com a feitura. Eu acho que deixou de ser poesia. Veja, eu entendo aquilo ali, eu entendo o momento político, ok, eu sei entender tudo isso, mas assim, deixou de ser poesia. Agora, se você me perguntasse, mas é possível ainda fazer poesia com causa política? A minha resposta é sim. O que eu não sei é se eu conseguiria fazer. Legal. Aproveitando essa discussão política que você tem mencionado aí, você se posiciona muito notoriamente nas suas redes sociais. Você é um opositor das diversas políticas de direita que têm se espalhado pelo Brasil e pelo mundo, né? Uma coisa, de certa forma, preocupante. Mas a minha pergunta talvez seja muito incômoda para aqueles que são de esquerda. A esquerda decepcionou? No meu caso, não, e eu te digo porque eu nunca tive ilusões quanto a ela. Uma figura, por exemplo, que nunca me seduziu é do Salvador da Pátria. Eu me lembro de que quando o Lula foi eleito para o primeiro mandato, criou-se essa ideia. Porque, não, já começou errado. Eu digo assim, não que o governo dele tenha começado errado, mas a maneira como o governo dele estava sendo enxergado por setores da esquerda. Eu já não concordo com essa ideia de o Salvador da Pátria. Porque quando eu digo que eu sou de esquerda, aquilo em que eu me baseio para eu falar sobre isso é que eu sou totalmente contra deixar a população nas mãos de empresas. Eu acho que o Estado ele tem de estar presente, sim. E eu acho que há setores profundamente importantes que, no meu modo de entender política e o convívio em sociedade,
devem sempre estar nas mãos do Estado. A educação é um deles, só para ficar no exemplo. Saúde é outro, para ficar no outro exemplo. Então, acho muito complicado quando isso deixa de estar. Então, não me incomoda nem um pouco, e também não faria sentido, né, se incomodasse, que o Estado, sim, tome conta de certos setores. Então, nesse sentido é que eu sou contra essa política neoliberal radical que tem tomado conta. Então, vamos privatizar tudo. Eu sempre fui contra isso. Agora, não quer dizer, porque sua pergunta foi, a esquerda decepcionou? Não quer dizer que a esquerda tenha, não quer dizer que ela não tenha errado. A questão não é essa. Então, assim, ela tanto não me decepcionou que eu não mudei o meu pensamento, sabe, com relação à esquerda. Tenho críticas, ok, mas ela não me decepcionou a ponto de eu, por exemplo, rever o meu pensamento político, o que pode acontecer no futuro, por que não? Mas, assim, até então, não. Eu não me vejo como um sujeito que tem ficado órfão, vamos dizer assim, de um pensamento político em função do que ocorreu com a esquerda de alguns anos para cá. E aí eu estou falando de Brasil e também do que possa ter acontecido por aí em outros países. Né? Falar, por exemplo, de América Latina, por exemplo, em que a esquerda perdeu espaço de algum tempo para cá. Mas isso, de fato, em mim, não acarreta decepção, de modo algum. Legal, até porque a esquerda não significa partido necessariamente, né? É o próprio pensamento, é uma forma de enxergar o mundo, de pensar o mundo. Lívio, vem cá, você é escritor, você é poeta, você é fotógrafo, você é blogueiro, você tem uma série, é professor, uma série de atividades aí. Como é que você administra isso tudo? Quem fala mais alto nessa história toda? Como é que você faz com que essas diversas atividades da sua vida se confrontem, com que elas dialoguem? Como é que você resolve tanta coisa? O que fala mais alto é a literatura. Sempre foi. Antes mesmo de eu começar a fotografar. Eu digo antes mesmo porque hoje a fotografia também, para mim, ela tem um papel muito importante. E olha o que é a vida. Eu comecei a fotografar velho. Eu digo assim, fotografar de modo intenso, no sentido de querer aprender. Eu tinha em torno de 34 anos. Até então, pegava uma maquininha qualquer e tirava foto aí, aleatoriamente. Então, assim, sempre foi a literatura. Com relação a lidar com tudo isso, eu só lamento porque eu não tenho tempo, né, primeiro, para ler o quanto eu queria, para escrever o quanto eu queria, para fotografar o quanto eu queria e tudo mais. Com relação ao ato de ser professor, eu sempre digo que eu não... Como é que é? Eles falam que a palavra vocação, né, parece que significa chamado e tal, né? Eu nunca senti isso, não. Quer dizer que não sei dar aula, ou tenho um profundo desprazer em dar aula. Bom, eu espero que eu saiba dar aula, né? Os alunos é que podem dizer. Mas, curiosamente, assim, eu não escolhi essa profissão, a profissão que me escolheu. Eu sempre digo isso. Então, assim, não era minha ideia começar a dar aula, não estava nos meus planos. Só que eu estava no fim da adolescência, eu estudava inglês, e pintou a oportunidade de eu dar aulas na escola de inglês em que eu estudava. Eu tinha 17 anos, eu era moleque. Na época eu estava empregado, mas eu ganhava meio salário mínimo onde eu estava empregado. Para um moleque de 17 anos que de repente tem a oportunidade de ganhar, sei lá quanto eu ganhava, mas era bem mais do que meio salário mínimo. Eu já estudava inglês, por que não? É nesse sentido que eu falo, eu não escolhi, eu fui escolhido, beleza. Depois eu tive a oportunidade de dar aulas numa escola de ensino regular, de ensino médio, na época era chamado de segundo grau, e o que me levou a aceitar essas aulas foi a questão financeira. Tanto que a princípio eu disse não, eu nunca dei aula em escola particular, né? Aliás, eu nunca tinha dado aula em escola de ensino regular, eu havia dado aulas numa escola de inglês. Aí quando me falaram o salário eu topei. Então foi tudo assim. Então eu não escolhi essa profissão, era que me escolheu. Eu não me arrependo, hoje eu ganho a vida dando aula, né? É de onde vem o meu sustento e tudo mais. E durante as aulas, depois eu faria letras, muito tempo depois, mas eu acabo tendo a oportunidade de discutir literatura por questões óbvias. Eu dou aula, né, de português, de literatura, de inglês. Então, assim, em aula eu acabo discutindo. Agora, o que fala mais alto, sempre foi a literatura, sempre. E depois que eu comecei a fotografar, eu acabei unindo as duas coisas. Eu gosto muito de fazer o que eu chamo de fotopoemas, né, em que eu uno a fotografia e a literatura numa só produção, que eu chamei de fotopoema, não sei. Um gênero novo, né?
Inclusive, eu diria que é um gênero novo. Não sei se isso está sendo feito por aí, mas tornou-se um gênero, a mistura da foto com o poema. Eu não saberia dizer se é um gênero novo, mas é um gênero que eu gosto de praticar. Eu gosto muito e é outra ideia para um livro que eu tenho. Sim. Sabe, eu já tenho aí em torno de uns 50, 70 fotopoemas, assim, eu digo aproveitáveis. Se olhar no meu blog tem muito mais, mas tem muita coisa lá imprestável mesmo. Mas aí eu fiz muito corte, acho que dá aí um livro, só que aí é complicado porque livro de foto tem que ser um papel muito bom e, enfim, por enquanto fica mais caro para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, por enquanto, não. Mas é isso, talvez assim, porque eu encare como meio que vertentes ou consequência de uma convivência da qual sempre fiz questão, que é com o belo. Eu sempre busquei a beleza, sempre. Tudo bem que no primeiro momento na literatura, né? Seja no que eu tento escrever, porque uma coisa é como o leitor, como o outro vai receber isso, mas a tentativa inicial era a busca pelo belo. E tanto no que eu leio. Eu leio por prazer e tal, mas assim, quando eu leio eu tenho uma profunda noção do belo. Isso existe, sabe? É um alento, para voltar agora há pouco à questão da Adriana Calcanhoto, eu acho que mesmo em Sauê, nesse mundo de hoje em que a gente vive, o belo ele é possível. Então eu também escrevo por isso, eu leio por isso, é a busca do belo mesmo. E por fim, voltando lá numa pergunta, acho que na primeira pergunta que você mencionou o meu discurso, que eu vou fazer no dia do lançamento e tal, você chegou a falar a palavra presente, e eu escrevo também, e eu vou falar isso no discurso, como quem oferta. A minha escrita é uma oferta, é um presente. Aí eu não estou, independentemente da qualidade ou do que o leitor vai achar. Bom, a intenção foi presentear, porque eu me sinto presenteado, sabe? O prazer que eu tenho quando eu leio, o prazer que eu tenho em conviver com ideias, porque veja bem, eu acho muito bonito, e a palavra é essa, eu acho muito bonito você pegar a produção de alguém e ter acesso àquilo e pensar no capricho, no esmero ou esmero, eu nunca sei o timbre dessa palavra, que a pessoa teve ao fazer aquilo. É uma coisa bonita, entendeu? Não importa se você está lendo na tela de um computador, se você está diante de um livro físico ali, virando as páginas, é o legado da pessoa. É um presente que ela deixou para a gente. Eu vejo assim. Não é fácil. Você vai pegar aí uma montanha mágica, um calhamaço daquilo. Cara, pensa no que foi produzir aquilo. Não é? É um presente que ele legou. Ele não estava brincando naquela hora. Ainda que, quando eu digo brincando, assim, é um livro que tem senso de humor. Curiosamente, eu estou relendo, né? E assim, eu não tinha me atentado para isso na primeira vez. Ele tem passagens engraçadíssimas. É o legado que ele deixou para nós. E isso é bonito. Então, a gente tem que estar pronto para esse legado, tem que estar disposto a conhecer. E, por fim, é o que nos torna humanos. Sabe? Então, é pretensão? Ok, mas é uma pretensão boa. Eu quero deixar um legado. Quero deixar um presente. É mais ou menos assim. Legal. Eu acho que é esmero. Mas o Vinícius de Moraes colocou esmero para ter que rimar com zero naquela canção da caça lá. Lívio, a gente vai concluindo aqui a nossa conversa. Nessa era digitalizada, nessa era da rapidez das coisas, enfim, aquela lorota toda que todo mundo já está careca de saber e tudo mais, a poesia precisou se adequar a alguma coisa, ela precisou se reinventar, ela teve que se humilhar, entre aspas, né? Se subestimar às novas linguagens do mundo, às novas graças que o mundo tem trazido, ou ela ainda consegue manter a integridade dela? Eu vejo como um pouquinho dos dois, até porque uma coisa não impede a outra. Ela pode entre aspas, se render a essa modernidade, essa questão midiática e tudo mais, mas eu ainda acredito no poder da palavra. Acho que eu sempre vou acreditar, na verdade, independentemente do que venha por aí, de novas mídias, novas sei lá o quê, ou novos sei lá o quê. Eu tenho essa é uma crença, sabe? É uma crença muito arraigada, é uma profissão de fé, a crença que eu tenho na palavra. E eu acredito que essa crença não vai se perder. Eu acredito mesmo. Eu acho que há espaço para a poesia, porque há espaço para a palavra, ou pelo menos, se não há esse espaço ideal,
Eu acho que é a busca pela palavra. As pessoas continuam buscando a palavra. Porque para eu dizer que não continuam, eu estaria negando, por exemplo, a mim mesmo. Eu busco a palavra. É o seu caso também, você escreve. Você escreve ficção, aí independentemente do gênero que a pessoa esteja escrevendo. E eu acredito que há pessoas que acreditam sim na beleza. Então, eu acho que há uma comunidade. Tudo bem que é uma comunidade com a qual a gente não tem acesso pessoal, imediato. Mas há uma comunidade que está, sim, buscando a beleza e uma comunidade que acredita na palavra. Então, eu digo, sem medo algum, mas com a intenção de não soar prepotente, que eu escrevo para essa comunidade. Porque prepotência seria eu pensar que eu sou o único. Aí sim, eu acho que seria muita prepotência. Não, só eu acredito na palavra. Não, há uma comunidade que acredita na palavra. Há uma comunidade que, embora se valha, e tem de se valer mesmo, dos mecanismos da modernidade, eu sou assim. Eu estou divulgando o lançamento do meu livro praticamente no Facebook, praticamente no meu blog. Tudo bem, contei com o apoio dos meios de comunicação, isso sempre tem de ficar dito. Rádio, televisão e tudo mais, os amigos que estão no rádio, ok. Mas veja bem, uma parte, a maioria da parte, uma parte maciça de divulgação é no Facebook mesmo. Então, assim, agora, o que ocorre? O pessoal até pega muito no meu pé, que como é que é? Você não escreve abreviações, você não... como sugerindo um texto muito um internetês, né? Você não aderiu e tal. O fato de eu não ter aderido a esse internetês e não aderir mesmo, com isso, primeiro que eu não vejo nenhum problema nisso. O que tem não aderir? E, por fim, eu não acho que isso indique obrigatoriamente ou necessariamente sisudez. Não me acho sisudo, não. E, por fim, se eu fosse também, não me incomodar muito, não. Não me incomoda, não. Então, eu tenho essa crença na palavra. Há uma comunidade de leitores, há uma comunidade buscando o belo, e por eu achar que eu consigo escrever, eu quero participar dessa comunidade. Eu quero participar como atuante, no sentido de escrever, mas eu quero participar, óbvio, tenho participado como leitor, sabe? É por aí que eu vejo. Legal, Lívio, você é sisudo. Mas um sisudo extremamente bem-humorado, o que faz quebrar a sisudez e redimir alguma coisa que o valha. Pra gente, uma última pergunta aqui. O que você lê de poesia? Quais são as suas referências? Sejam clássicas, sejam mais recentes? O que te agrada na poesia hoje? Eu sempre li muito Fernando Pessoa, um cara que eu sempre releio, sabe? Me espanta aquela mistura dele de sentimento, de pensamento. Eu vejo um pouco disso no Drummond, embora com menos peso do que há em Fernando Pessoa. Mas é outro que eu leio muito também, eu leio muito Drummond, sempre li muito. Curiosamente, assim, me dá uma certa birra, sabe, quando se referem ao Vinícius de Moraes como poetinha, sabe? Eu vejo isso assim. Apesar de ele ter admitido isso, até de forma de brincadeira e tal, ele mesmo dizia, mas... Cara, ele é um grande poeta. Primeiro, assim, o quanto aquele cara sabe escrever um soneto, né, assim... Poucos, assim, sabem escrever um soneto como Vinícius de Moraes. Né? Aquilo é camoniano, né? Exatamente. É um cara que eu leio muito e assim, ele tem vertentes da poesia dele, a questão do humor, né, que você mencionou agora há pouquinho, né, ele tem disso na poesia dele. É um cara que assim, é um grande poeta. Um grande poeta, eu gosto demais do Vinícius de Moraes e um grande letrista. Curiosamente, o João Cabral, né, que é outro poeta que eu gosto de ler, falava que como poeta, não, beleza, o Vinícius de Moraes, mas na palavra, o termo que o João Cabral usou, quando ele começou a escrever musiquinha, falei, cara, numa boa, viu? Eu queria escrever musiquinha daquele jeito. Bom, você quer saber... sim, na poesia. Sim, tem uma poeta, você sabe disso, eu falo muito dela, uma poeta polonesa, é a única escritora polonesa de que eu dou notícia, assim... Eu vou pronunciar o nome dela, se é que eu vou pronunciar corretamente, a Wisława Szymborska. Leio demais, que coisa maravilhosa. Ela tem essa coisa do xiste, do espírito, sabe? É uma poesia curta, mas ao mesmo tempo ela sabe ser filosófica, ela sabe ser bem-humorada. E ela tem uma coisa, é um texto que ainda quero escrever sobre isso, ela tem uma coisa que é um preceito, vamos dizer assim, do João Cabral. O João Cabral falava que a palavra concreta
ela é muito mais útil, a poesia, do que a palavra abstrato, o substantivo abstrato. Então, o substantivo concreto é mais útil. E ela tem muito disso. Só que ela consegue uma coisa curiosa. É uma poesia feita basicamente de coisas concretas, mas ao mesmo tempo ela consegue ser lírica, filosófica, densa, reflexiva, bem-humorada. Então, assim, é uma grande poeta. Eu tenho lido muito. Com relação aos clássicos, um escritor que me marcou muito foi o Swift, principalmente com Viagens de Gulliver. Ele me marcou muito. É um grande livro. Eu reli recentemente, sabe? É um livro que, assim, ele é tão perfeito que nessa releitura eu fiquei pensando assim, curiosamente, parece que nenhuma palavra sobrou. Sabe? Ele é um livro relativamente curto, né? Assim, embora nem a impressão, assim, ele tinha que ser isso aqui. Sabe? É um livro que me marcou muito. O Machado de Assis é outro também, assim, que me marcou demais. Eu não sei, depois eu vou me arrepender dessa resposta, sabe? Porque, assim, eu estou esquecendo de muita gente, então eu vou me esquecer, mas, enfim, fiquemos nesses escritores por enquanto. Quando me perguntam isso, eu também sempre tenho a impressão de que faltou alguma coisa. Mas não é o único escritor polonês ou escritora polonesa de que você se lembra, não. Joseph Conrad, O Coração das Trevas. Você deve ter lido esse livro, não? Eu li, não, eu já dei aula desse livro. Não, é escritor polonês também. Ele está sempre na literatura inglesa, mas o escritor é polonês. Ele serviu a Marinha britânica no final do século XIX, escreveu em inglês, acaba que vira escritor inglês. Mas ele é polonês. Não, tá aí, então já são dois. São dois. Aliás, por falar em esquecer e tal, o Auden, o W.H. Auden, é outro cara que eu leio e gosto demais da poesia dele. Eu li uma vez um ensaio, o que me levou, o que é convivência, né? O que me levou a ler o Auden foi um ensaio do Joseph Brodsky. Ele disse que ia escrever um ensaio em inglês, ele era russo, né? Ele disse que ele morou muitos anos nos Estados Unidos, escrevia muito bem em inglês, tem parte da obra em inglês, e ele disse que escreveria um ensaio em inglês para se sentir um pouquinho mais perto daquele que ele considerava a maior inteligência do século XX. W.H. Auden. Eu tenho de conhecer essa maior inteligência do século XX. E, de fato, ele era um grande poeta. Também eu leio muito Auden, leio muito. Legal. Para a gente fechar agora, voltemos ao livro. Eu queria que você deixasse para a gente as informações a respeito do lançamento, onde é que vai ser, que dia, que hora, como é que chega lá, se é entrada franca, enfim, essas informações. A entrada é muito franca, franquíssima. Vai ser agora, né, na sexta, dia 10 de março, lá no Armazém. Foi onde foi o lançamento do Dislexias. O Armazém fica ali na Doutor Marculino, número 113, é bem no centro de Patos de Minas, não tem erro não, ali entre a José de Santana e a Fanésio Maciel, não tem erro não, Doutor Marculino. Começa a partir das 8 da noite, eu vou estar lá, aí a gente troca uma ideia lá, toma uma e tudo mais. Eu acho que eu não me esqueci de nada não, né? Sexta, a partir das 8, bar e restaurante Armazém, Doutor Marculino, 113. Dia, hora, local, tá tudo certinho. É isso, Lívio, valeu, obrigado pela entrevista. É sempre bom a gente falar de literatura. Você, na ocasião do lançamento do meu mais recente livro, você fez uma entrevista comigo e agora eu tô virando a mesa, né? Tô te colocando, você que é sempre o entrevistador e agora você fica de entrevistado, né? E, enfim, muito legal ter invadido aqui essa casa, seu estúdio, seus espaços todos de mídia, né? E a gente não vai abusar tanto assim mais o tempo da paciência dos ouvintes, né? De quem está acompanhando a gente aí. De toda forma, valeu, foi muito legal a conversa, muito agradável. Sucesso no seu lançamento, que isso seja um grande momento da sua vida e que venham outros livros de poesia e de outros gêneros que lhe ocorram daqui para frente. Cara, valeu, brigadão demais. No que depender de mim, esses livros virão sim. Há muitos aí já... Muitos não, alguns já estão prontos. Outros eu estou terminando a feitura deles. E eu que agradeço. Assim, há um bom tempo... O bom de datas aqui é você, né? Mas há um bom tempo a gente tem mantido esse intercâmbio literário, sabe? Isso para mim é muito importante. Você me ajudou muito. Eu me lembro de que antes mesmo de eu publicar o meu primeiro livro,
Eu mostrei ele para você e mostrei para o Genô. E, curiosamente, vocês falaram a mesma coisa, praticamente. E me indicaram, deram praticamente a mesma sugestão, que era de eu buscar uma certa contenção. E isso ficou, não sei se você se lembra, até na época você me entregou um texto por escrito e tal, sugerindo isso. O Agenor comentou isso pessoalmente. Tanto você quanto ele sugeriram até modificações em alguns poemas, tipo assim, olha, isso aqui está sobrando, pode tirar isso daqui. E assim tem sido, né, com a gente ao longo do tempo, e isso é muito importante para mim. Eu aprendo demais com você, não só porque eu fui seu aluno, né, quando eu fiz o curso de letras, já estava no curso de letras. Aliás, a impressão que dá é que você sempre, né, esteve no curso de letras, né, você tem décadas que está lá, né? E eu aprendi muito com você naquelas aulas. Primeiro, você foi meu professor num módulo de uma pós-graduação que eu tinha feito em inglês. Aí foi aí que eu te conheci como professor, né? Até então eu te conhecia, não pessoalmente, mas eu sabia da sua existência pelas exposições que você já havia feito, sabia que você escrevia, beleza. Depois eu fui seu aluno no curso de letras, e então a gente tem convivido, mantendo esse intercâmbio literário. Eu aprendo demais, para mim isso é muito rico. Eu sou um divulgador da sua obra, e não é em nome da amizade, não, mas é em nome também daquilo que eu comentei agora um pouquinho, sabe? Eu acho que aquilo que eu chamei de, não sei se foi clube a palavra que eu usei, de esse pessoal que acredita ainda na força da palavra, na força da beleza, na realização da literatura, eu acho que você está inserido nisso, e os seus livros provam isso, né? Você não precisa escrever, você não vive disso, e já são 5 livros. Então isso tem de ser valorizado, sabe? E é por aí, cara, eu que agradeço. Eu gostei demais da entrevista, gostei mesmo. Só uma última questão, não podia passar, né? Essa recomendação para que você se tornasse um escritor contido, não me lembrava disso mais, você deve ter levado isso muito a sério, porque é o escritor mais contido que eu já li até hoje. Isso ficou muito forte, mas positivamente contido. É isso, Lívio. Valeu, obrigado. Valeu, pessoas.